licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seus segredos serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes saltos a Bahia do meu coração. Deixa ver, Baixado, Sapateiro, Charrio, Barroquinha, Calçada, Tabuão. Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Olá, começa agora o programa Indústria em Foco, uma parceria do Sistema FIEB e da Fundação Paulo Jacques. Hoje vamos tratar do tema interiorização. Existe uma grande diferença entre os níveis de desenvolvimento econômico e social da região metropolitana de Salvador e as demais regiões da Bahia. E sem dúvida, Fernanda, isso se deve à grande concentração da atividade industrial na região metropolitana, especialmente em Camaçari, Candeias, Simões Filho e São Francisco do Conde. Essas cidades citadas por você, Rogério, concentram 45% do PIB da Bahia e 27% da população estadual. Para tratar desse assunto, convidamos Evandro Mazo, gerente-geral do Centro das Indústrias do Estado da Bahia e coordenador do Programa de Interiorização da FIEB. Ele tem 10 anos de experiência em planejamento e execução de projetos de desenvolvimento setorial e capacitação de recursos junto a fontes nacionais e internacionais. E Marcos Regis Andrade, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Similares do Estado da Bahia. Ele também é proprietário de uma indústria e comércio de pedras localizada em Feira de Santana. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui realmente falando um pouquinho da indústria baiana. Antes de iniciar nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem que mostra por que a maioria das indústrias que se instala na Bahia opta pela implantação na região metropolitana de Salvador. A Bahia tem 417 municípios, mas conta apenas com 16 distritos industriais. Dentre estes, Camaçari e Simões Filho concentram o maior número de empresas. O vice-presidente da FIEB, Reinaldo Dantas Sampaio, explica que o problema é histórico e acontece porque esses municípios têm infraestrutura básica, como energia, logística, matéria-prima e mão de obra qualificada. Fora da região metropolitana de Salvador, outras cidades enfrentam graves problemas para implantar uma indústria. É preciso promover a descontração industrial do Estado, tanto do ponto de vista setorial. A Bahia tem uma enorme concentração também de indústria, em praticamente 6 setores, responde por 80% do valor agregado da indústria da Bahia. E aproximadamente 12 indústrias respondem por 80% do PIB industrial da Bahia. Então isso é um enorme elemento de concentração setorial, empresarial e territorial.
Então, o desafio do Estado é hoje desconcentrar tudo isso. Há 2 anos, a FIEB lançou o programa de interiorização. A Federação das Indústrias do Estado da Bahia, através do SESI, SENAI e IEL, Instituto Evaldo Lodge, promove a qualificação profissional, a capacitação empresarial e apoia a inovação. O programa já foi lançado nas regiões Sudeste, Oeste, Sul e Central da Bahia. É preciso levar essa estrutura que nós temos no sistema FIEB para prover essas oportunidades de investimento daquilo que são as nossas competências. Capacitação técnica da força de trabalho, formação de nível superior em algumas engenharias, porque isso é uma coisa, esse é um dos problemas do Brasil. O Brasil tem uma insuficiência de oferta de engenheiros, então o sistema FIEB, através do Cimatec, criou uma universidade para formar pessoas de nível superior e também suporte tecnológico. Mas a excessiva concentração de indústrias na região metropolitana de Salvador traz problemas complexos, não é isso? Cite alguns para a gente. Há enormes problemas, né? Todos nós vivenciamos todos os dias enormes engarrafamentos, um grande tempo que perdemos dentro de um carro, dentro de um ônibus, e isso é falta de qualidade de vida. Um trabalhador que passa 2 horas no congestionamento e depois vai trabalhar as próximas 8 horas, com certeza ele não vai estar tão feliz, né? Esse é um problema de infraestrutura que não é só a região metropolitana, mas todo o Brasil e todo o interior sofre com isso. E é necessário, então, a gente criar políticas públicas para que a gente fomente que essa indústria cresça no interior e, dessa forma, a gente evite o fluxo migratório do interior para a capital. Não só a infraestrutura da mobilidade urbana, mas nós temos diversos serviços como educação, saúde, segurança pública, que para uma população do tamanho da região metropolitana de Salvador, a gente acaba não conseguindo ter recursos, não só financeiros, mas humanos, para dar sustentação à qualidade de vida desse trabalhador, que precisa estar extremamente motivado para cada vez mais ser mais produtivo para a indústria, já que nós sofremos, se comparado com outras regiões e outros países, a baixa produtividade. Marcos, como levar o desenvolvimento econômico para as demais regiões do estado? Pois é, Rogério, a gente percebe que o interior mudou. O interior não é mais aquele interior como a gente tinha, né, o conceito antigamente. O interior hoje ele tem acesso à informação, ele tem mão de obra qualificada, o interior evoluiu, cresceu. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de realmente levar a indústria para o interior. São grandes as oportunidades em que a gente percebe que as regiões da Bahia podem atender, né, com mão de obra qualificada, com logística, com infraestrutura, as grandes indústrias que querem se instalar no nosso estado. É uma grande oportunidade que a gente tem de realmente levar riqueza, né, para o interior, geração de economia em termos de produto, em termos de mão de obra. E isso faz com que a gente realmente consiga desenvolver as regiões mais pobres da Bahia. A gente sabe que a Bahia, o corredor litorâneo é um corredor rico, é um corredor realmente que tem um poder econômico forte, mas a gente tem no interior da Bahia cidades realmente paupérrimas, cidades realmente que carecem da atenção pública, da atenção privada para desenvolvimento dessas regiões. O Indústria em Foco faz um rápido intervalo. Mas a gente volta já já. Programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Estamos de volta com Indústria em Foco. Nesse programa estamos debatendo o tema
interiorização. As indústrias localizadas no interior baiano dispõem das mesmas facilidades que as localizadas na região metropolitana de Salvador? Por exemplo, nas áreas de logística e de transportes, estradas ruins, ausências de ferrovia, aeroportos sucateados, educação, saúde, qualificação de mão de obra. Elas dispõem? Pois é, Fernanda, não dispõem. Na prática, a gente vê que as empresas do interior, as indústrias do interior, elas realmente não têm os mesmos recursos que a gente tem, né, na RMS, na capital baiana. Exemplos claros, né? A ausência de rodovias, como você falou. Feira de Santana, por exemplo, uma cidade que tem, né, mais de 600 mil habitantes hoje e uma força muito grande na indústria, ela não tem um aeroporto hoje nem sequer de carga. Então a gente percebe que a ausência desses equipamentos públicos ou privados e que facilitam a logística, facilitam a implantação dessas indústrias, realmente fazem com que as empresas do interior tenham mais dificuldades do que as da capital. Porém, a gente entende que levar essa infraestrutura para o interior é realmente uma atitude para desenvolvimento regional, para um desenvolvimento mais amplo, onde a gente vai realmente produzir renda, produzir riqueza, e isso vai gerar uma nova realidade nas regiões do interior da Bahia. São muitas as queixas das empresas de regiões como o oeste do estado, o sul da Bahia e até Feira de Santana, por exemplo. Elas criticam o abandono dos distritos industriais, falta de iluminação e de coleta de lixo, a má qualidade da energia fornecida, há constantes quedas ou fortes oscilações que afetam a produção e deficiência na área de tecnologia da informação. Em muitos municípios não existe banda larga de internet e sinal de telefonia é péssimo, Marcos. Maso, eu pergunto a você agora, há alguma mobilização da FIEB no sentido de pressionar para a melhoria desses serviços? Rogério, na realidade esse é o dia a dia da FIEB. A FIEB, assim como o CIEB, o papel é representar e defender os interesses da indústria baiana. Nesse processo, é importante o envolvimento do empresário na construção desses pleitos, e a FIEB ela tem uma equipe técnica, né? Nosso trabalho é técnico, que visa mostrar para os parlamentares, para o Poder Executivo, quais alternativas de como promover o crescimento do Estado, né? E o crescimento do Estado ele passa pelo processo de industrialização. Então é fundamental que esses gargalos sejam, se não resolvidos plenamente, mas menorizados, e nesse processo a Federação das Indústrias tem uma atuação bastante intensa, não só junto aos poderes executivos e legislativos, como comentei anteriormente, mas ela tem um grupo de técnicos que, estudando essas alternativas, pode discutir com os parceiros qual é a melhor alternativa para promover o crescimento econômico do Estado, né? E obviamente que o crescimento econômico vai promover o crescimento social e com isso a qualidade de vida da população baiana. Então esse seria um dos motivos da FIEB ter lançado o programa de interiorização, já que o desenvolvimento econômico gera o desenvolvimento social? Olha só, digamos, esse é um dos pilares do porquê de ter se lançado o programa de interiorização, mas é importante fazer uma análise histórica do processo de industrialização da Bahia. Né? Nós começamos as empresas, né, dentro do ciclo econômico, o desenvolvimento, a instalação da refinaria na década de 50, posteriormente ao polo petroquímico e depois a Ford, todos aqui na região metropolitana. A partir de 20 anos para trás, para cá, nós começamos a perceber um crescimento considerável da indústria de alimentos, da indústria da construção civil, causado aí pelo poder de compra da população. Olhando essa industrialização do interior que fez com que a Federação das Indústrias lançasse o programa de interiorização. No passado, a região metropolitana concentrava aproximadamente 80% da riqueza industrial produzida no Estado. Hoje, a gente já pode considerar, em termos de número de estabelecimento e mão de obras, que 50% está na capital, mas 50% está no interior. Então, essa necessidade de qualificar a mão de obra, de criar um ambiente de negócio mais propício, tanto para sustentação dos investimentos que lá estão e para a atração de novos investimentos, foi o que fez com que a Federação das Indústrias lançasse o programa de interiorização. E também pela visão
de que é necessário você promover o desenvolvimento das médias cidades para que essas médias cidades, atuando no seu círculo vizinho, possa promover o desenvolvimento regional e segure esses funcionários, essas pessoas nos seus locais de origem, evitando assim o fluxo migratório para a capital, como já foi dito anteriormente, e deixando com que esse trabalhador possa contribuir com o desenvolvimento da indústria local. Então foi uma questão de dados da economia, a indústria está crescendo e crescendo muito no interior, e também olhando para o futuro, já que a gente tem o setor da mineração, o setor da energia eólica, com um grande potencial de crescimento nos próximos anos. Só para não perder o gancho, Evandro, a respeito também do interior, eu li uma entrevista do senhor há 2 anos na Tribuna da Bahia, ainda quando estava sendo lançado o programa de interiorização da FIEB. E o senhor disse sobre a CIEB, que é o Centro de Indústria, que em outros estados as pessoas, os empresários do interior procuravam pontos de apoio na CIEB. Há essa procura aqui na Bahia? Então, corroborando com o trabalho dos sindicatos empresariais, o nosso papel é divulgar a missão da Federação das Indústrias e das casas que formam o sistema FIEB, como o SESI, SENAI e o IEL, para esse empresário, mostrando que nós temos sim serviços, ações no processo de qualificação da mão de obra e que todas essas nossas ações e toda a nossa missão é voltada para melhorar o ambiente competitivo e a competitividade dessas empresas. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes ele tem dificuldade de acessar essa informação, mas quando ele acessa, ele conhece o papel dos sindicatos empresariais, do sistema Federação das Indústrias, como o colega Marcos falou, ele se aproxima, ele tem sede por informações e por capacitação. Então ele precisa ser informado do que nós podemos fazer para apoiá-lo. E quando isso acontece, a receptividade é muito boa. No entanto, nós temos um grande desafio como entidades de classe, entidades associativas, de promover esse capital social, ou seja, a confiança entre os empresários e a confiança deles nas entidades. O processo do associativismo, ele tem um caminho enorme ainda a ser vencido, a ser trilhado, e é talvez a principal mecanismo de garantir a competitividade para a micro e pequena empresa. Então, é um processo que, digamos, ainda estamos construindo no interior da Bahia. Fomentar o associativismo, mostrando para ele que, através da associação, através do associativismo, ele vai ter mais acesso às entidades de serviços e, com isso, vai garantir a sua competitividade. No nosso retorno, a gente volta a falar do trabalho da FIEB para promover a implantação de indústrias no interior do estado. Não saia daí. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia é uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Estamos de volta com Indústria em Foco, que tem como convidados Evandro Mazo, gerente-geral do Centro das Indústrias do Estado da Bahia e coordenador do Programa de Interiorização da FIEB, e Marcos Regis Andrade, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Similares do Estado da Bahia. Antes de voltar a conversar com você, vamos mostrar mais uma reportagem sobre o nosso tema de hoje. O empresário João Batista nasceu em Portugal e há 30 anos decidiu investir no Brasil, no setor de panificação. A cidade de Feira de Santana, na Bahia, foi o local escolhido para estabelecer os negócios. Mas ele conta que montar a fábrica de pães não foi uma tarefa fácil. Fui parar em Feira de Santana por achar que teria mais facilidades em montar um negócio lá.
eu sentia que havia muitas dificuldades, muitas faltas ainda no interior. E achei que seria então mais fácil suprir essas faltas e entrar no mercado pela dificuldade que se encontrava no interior naquele tempo. Hoje o empresário ainda tem dificuldades para ampliar os negócios, principalmente em cidades menores que não estão preparadas para receber a indústria. Nós não temos uma boa infraestrutura no interior ainda. As estradas, a maior parte delas são ruins. A energia agora é que está começando a chegar aos locais próprios para o desenvolvimento e a água também com dificuldades. Então, a infraestrutura ainda falta muita coisa. Para suprir as necessidades das indústrias no interior do estado, um dos desafios é preparar mão de obra qualificada e garantir infraestrutura local para produzir e escoar a produção. Feira de Santana, por exemplo, é o segundo polo industrial da Bahia e emprega mais de 30 mil trabalhadores. Atualmente, a atividade industrial se concentra nos 30 municípios que formam a região metropolitana de Salvador e o Recôncavo. Para o superintendente de Relações Institucionais da FIEB, Cid Viana, a interiorização da indústria requer um esforço conjunto, envolvendo poder público, empresários e sindicatos. Quando a gente olha para o interior do estado, as dificuldades são maiores, porque está mais distante, mais desassistido, né, pelas todas essas questões que a gente sabe das distinções dos nossos municípios. É uma extensão muito grande o nosso estado. Então, o que a gente tem aqui, eu diria que para o interior, em alguns momentos, se agrava. E a federação percebeu isso, juntamente com os sindicatos. Por isso, esse processo de interiorização, para que, juntos com os empresários locais, a federação possa contribuir para mudar essa realidade local. Marcos, quando a gente viu na reportagem, entendeu? 41 sindicatos estão envolvidos nesse processo de interiorização, dito pelo Mazo. Eu lhe pergunto, você como presidente do Sindicato das Indústrias de Mármores, como é que o sindicato tem se envolvido nesse processo de interiorização das indústrias? Pois é, o programa da FIEB de interiorização realmente veio numa hora muito propícia. O Cimagran, que é a entidade a qual eu presido, já tinha percebido isso nas suas indústrias, nas suas empresas filiadas, a necessidade de realmente de levar para o interior a informação, levar realmente o recurso para a multiplicação dessas indústrias. E a FIEB veio, na verdade, com esse programa realmente nos apoiar nessa ação de interiorização. Uma prova concreta disso é que a gente saiu de 27 empresas filiadas no começo do ano passado para 100 empresas completadas no mês de maio. E dessas 100 empresas, a gente tem um universo de 74 empresas que são do interior. Principalmente as empresas do polo produtivo do Bege Bahia, o Mármore Bege Bahia, que fica localizado na cidade de Ourolândia. Então a gente percebe que há a carência da indústria desses apoios, como a Federação das Indústrias vem dando, e através desse programa a gente pôde ir para o interior, nas reuniões itinerantes, em várias regiões da Bahia. Fizemos reuniões em Feira de Santana, Ourolândia, Teixeira de Freitas, Barreiras. A nossa próxima reunião itinerante é em Ilhéus, e a gente vê que os empresários recebem isso realmente com bons olhos e se sentem realmente honrados de perceber que agora a região metropolitana, a capital, o poder, de uma forma geral, e a Federação das Indústrias está realmente trazendo para o interior aquilo que é merecido pelos empresários, pelos industriais do interior da Bahia. Agora, os empresários do interior, eles procuram mais para sindicalizar? Há uma diferença? Há esse comparativo? Fernanda, eu diria que o pessoal do interior, ele vem mais aberto, ele vem mais disponível, ele tem menos preconceitos com relação à filiação. Na verdade, o empresário do interior, ele vem com disposição de se filiar, de buscar informação, de buscar conteúdo. E talvez por ser, aí uma própria cultura regional do interior, ele acaba, na verdade, estando mais realmente susceptível a se filiar, e isso é o que tem acontecido quando a gente faz as reuniões itinerantes. A gente percebe que realmente as indústrias têm realmente se filiado ao Cimagran Bahia. Marcos, como a gente viu na reportagem, o empresário de Feira de Santana, ele teve uma série de dificuldades para implantar seu negócio, mas ao longo do tempo, hoje ele considera a Feira de Santana como um polo importante para dar seguimento, mas ele continua tendo dificuldades para implantar em cidades menores.
Eu pergunto a você, se você, como sindicalista e como empresário da indústria de mármore, se você tem esse mesmo tipo de problema. Pois é, o interior, ele continua sofrendo algumas dificuldades, né? Certo. Eu acho que o ponto principal que a gente precisa levantar, e esse empresário mostra muito isso, porque ele teve muita dificuldade, né, há alguns anos atrás e continua tendo para levar para cidades menores, né, a sua empresa. A gente precisa que as pessoas, de uma forma geral, né, tenham uma mudança de cultura dos poderes executivos, legislativo, do judiciário, das entidades realmente associativas. O próprio Maso falou isso muito bem, que a insegurança jurídica é muito grande, né, no nosso país nesses aspectos. E a gente realmente tem assim, que entender que todos nós, né, precisamos focar no país. Nós somos brasileiros, né, nós somos baianos. A gente tem que todo mundo trabalhar junto, pensando num único objetivo. Não pode ser a área ambiental contra a área empresarial, não pode ter o poder da força tributária, né, pensando só em arrecadar, sem dividir, sem compartilhar. Então, assim, a gente precisa somar esforços, né, para que todas as entidades, todas as ações públicas, todas sejam focadas em um único objetivo, que é desenvolver a nossa Bahia, desenvolver as regiões do interior, realmente regiões pobres, né, cidades muito pobres, e que, com certeza, com essa junção de atitudes, a gente vai mudar a cultura desse estado, a cultura desse país, e a gente vai realmente, efetivamente, se tornar a maior potência do mundo, sem dúvida alguma. No bloco anterior, falamos das ferrovias, das rodovias, e não poderíamos deixar de debater aqui a respeito da ferrovia de integração Oeste-Leste e do Porto Sul. A ferrovia Oeste-Leste chega a um investimento de mais de 7 bilhões até 2014. E o Porto Sul, o investimento chega em torno de 3 milhões e meio. A ferrovia Oeste-Leste tem uma extensão de mais de 1.600 quilômetros, né? E o Porto Sul, em hectares, também mais de 1.600. Eu gostaria de saber dos senhores a respeito se isso vai facilitar a interiorização das indústrias baianas. Olha, vou começar pelo que vai melhorar, dando uma visão positiva para o desenvolvimento do nosso estado. Eu considero que isso vai ser a água e o vinho para o estado da Bahia no que se refere à infraestrutura, né? Não só a ferrovia poderá apoiar a atividade da mineração, mas a atividade agrícola, tanto na vinda de grãos quanto no processo de levar fertilizantes para o interior. Então a ferrovia ela vai ser fundamental não só para você ter um modal logístico mais barato, mas que não concorra tanto com as rodovias que, por mais que a gente melhore, ela sempre vai estar aquém da necessidade. E o Porto Sul é necessário, né? A Bahia tem uma costa gigantesca e condições naturais para abrigar portos que, não só para fomentar a exportação, será um fator fundamental para o desenvolvimento do estado. E de que maneira isso, como que está acontecendo no estado? Aí volta para um problema que eu considero talvez o grande empecilho para o desenvolvimento, que é a insegurança jurídica. Hoje o empresário ele não tem segurança de que o cronograma das obras serão cumpridos por conta de algumas fiscalizações, alguns processos que nem sempre estão adequados com o que foi combinado lá atrás, né? E também pela falta de segurança que ele vai ter se aquele investimento vai trazer retorno ou não. Você imagine só a atividade da mineração que estava prevista para 5 anos atrás, quando o preço da commodity no mundo era uma e hoje já é outra. Então, quer dizer, isso porventura pode até inviabilizar um projeto de desenvolvimento, né? Eu considero a insegurança jurídica para fazer com que duas obras extremamente importantes para o estado da Bahia, que é a ferrovia e o Porto Sul, ela precisa ser, esse ambiente de negócio, ele precisa ser mais claro para que o ambiente de negócio se torne mais competitivo e atraia o interesse do investidor, não só para ampliar o seu investimento no estado, mas investidores de outras regiões e de outras partes do mundo venham fazer negócio na Bahia e com isso, né, empregando mais gente, gerando mais recursos. Em 2014, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo. Isso pode atrapalhar um pouco da interiorização, já que os olhos do governo, das empresas, estão mais para a sede que Salvador? Não acredito, até porque o investimento da Copa ele foi feito muito baseado em parcerias públicos-privadas, né? E esse, inclusive, é um mecanismo que o governo ele tem que cada vez mais lançar mão dessas parcerias, abrindo o mercado para que o empreendedor possa explorar.
Isso com certeza todo mundo vai ganhar. É importante que nesse processo a gente solidifique as nossas agências reguladoras, que têm o papel de fiscalizar como o processo está sendo desenvolvido e implementado. Agora, o empreendedor, no sentido de poder criar condições, investir em infraestrutura, é fundamental que o governo abra essa porta para que nós possamos injetar dinheiro nessa economia. Eu não acredito que o processo da Copa do Mundo venha impactar nesses investimentos para garantir a infraestrutura do interior, que não só logística, mas de energia elétrica, de telecomunicações e outros serviços tão necessários para o desenvolvimento da indústria. Mazo, aproveitando que a Fernanda falou sobre a Ferrovia Oeste-Leste, falou sobre a Copa do Mundo, eu pergunto a você, diante da problemática hoje existente, que é a questão da infraestrutura, como é que a FIEB e os sindicatos têm se articulado junto ao governo para sanar estes problemas? Então, Rogério, como eu tinha dito anteriormente, a missão da FIEB é representar e defender os interesses dos empresários. Então, toda vez que um sindicato patronal traz uma demanda por pleitos de defesa de interesses, ou que uma empresa, por meio do CIEB, traz essa demanda, nós, com apoio técnico da Federação das Indústrias, economistas, articuladores, o nosso trabalho, inclusive dentro dessa casa, dentro dessa Assembleia, de mostrar para os legisladores o quanto positivo seria o impacto de resolver alguns problemas que estejam mitigando o crescimento da indústria. Então, a Federação das Indústrias tem esse papel, tem essa missão de defender os interesses da empresa industrial. E toda vez que nós temos uma dificuldade de infraestrutura, junto com a Secretaria de Infraestrutura, de Obras, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, nós trazemos esses pleitos. Há um diálogo com a Secretaria de Indústria e Comércio? Há um diálogo, sim, muito já construído de longas datas, né? É um diálogo muito proveitoso, inclusive, onde nós identificamos as demandas que chegam dos empresários e trazemos e mais importante, com alternativas, de que maneira nós poderíamos criar condições para o desenvolvimento da indústria. Esse diálogo existe e é necessário que ele seja aprimorado e que a gente consiga trazer cada vez mais o empresário para esse diálogo, para esse processo de defesa de interesse. Muitas vezes ele fica um pouco descrente, mas é papel nosso, juntamente com o apoio dos legisladores, criar esse ambiente de diálogo propício ao desenvolvimento do Estado da Bahia. Vamos agora para um rápido intervalo. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia é uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã, Sou Pai Responsável, uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Estamos de volta com Indústria em Foco. Marcos, você que é empresário, naturalmente deve conhecer outras empresas fora do estado, até fora do país. Eu pergunto a você, como é que é o cenário fora? Tem essa mesma dificuldade? Pois é, Rogério, a gente tem uma diferença muito grande entre as empresas realmente, né, daqui da Bahia e as empresas de fora. Certo. Primeiro porque lá fora a gente tem alta tecnologia e a gente hoje no Brasil, a gente precisa realmente atrair essa alta tecnologia para os setores de uma forma diversa. No setor de mármores e granitos, a gente percebe que a tecnologia está chegando aos poucos, mas o estado da Bahia ele ainda está realmente aquém da necessidade. Um exemplo claro disso é que a Bahia é um dos maiores polos em potenciais de extração de rocha do mundo. As rochas mais belas, a maior diversidade cromática, né, está na Bahia. Mas as rochas da Bahia acabam, na verdade, sendo industrializadas em outros estados, como exemplo do Espírito Santo. Então, a gente precisa realmente criar um polo regional, né, para agregar valor a essa rocha, para que ela não seja, inclusive, exportada, né, como matéria-prima, mas sim já como produto acabado.
E além disso, a gente também tem que falar de novo um pouquinho da cultura, né, do baiano, a cultura do brasileiro, porque a nossa produtividade, né, aqui ainda é muito baixa. Se comparado com outros países, o nosso funcionário produz 25% a 30% do que às vezes produzem, né, outros profissionais em outras regiões do mundo. Então a gente precisa realmente mudar um pouco essa realidade, trazer tecnologia, né, automatizar processos, mas também gerar cultura no empregado, para que ele possa realmente, entendendo que faz parte da indústria, realmente fazer diferença aonde ele trabalha, onde ele passa a maior parte do seu tempo realmente trabalhando, focando, né, naquela indústria. Pesquisando na internet, eu li um artigo na Gazeta do Povo, né, um jornal online do Paraná, onde eles falam de investimentos no interior, né, no interior do estado. E a respeito desses investimentos, eles falaram que o ICMS foi dividido em 12 municípios circunvizinhos. Qual a opinião dos senhores a respeito disso? Há um modelo dessa divisão de ICMS aqui na Bahia, aqui no estado? Não, Fernanda. Na verdade, eu estou conhecendo essa notícia por você, né? Vou aprofundar, porque esse é um mecanismo bastante interessante de promover o desenvolvimento regional. Tudo que é partilhado, dividido, facilita ele ser aplicado no seu destino final. Agora, tão importante quanto dividir uma receita de INSS, por exemplo, que é um dos tributos, nós temos diversos outros, como a própria distribuição que está sendo discutida dos royalties do pré-sal, é fundamental que se defina qual vai ser a utilização desse recurso e que essa utilização propicie o crescimento da indústria local, né? Porque senão a gente acaba distribuindo e não tendo políticas ou planejamento estratégico de forma que setores potenciais, que seriam avocações de determinadas regiões, possam ser potencializados. Mas a respeito do ICMS, então, o ICMS não poderia ser o ICMS gerado aqui na região metropolitana dividida no interior do estado, né? Por isso há esse desenvolvimento regional, há essa preocupação do desenvolvimento regional. Isso? Estou enganada? Essa decisão ela é inédita e às vezes não tenho condições de debater aqui como é que seria a melhor estratégia. No entanto, para o caso da Bahia, vou fazer até uma alusão para a realidade de Santa Catarina, um estado que eu conheço bem. No interior você tem diversas cidades de porte médio e diversos segmentos industriais consolidados no interior, desde o extremo oeste do estado, que é o setor de alimentação, passando pelo centro, o setor têxtil de confecção, o norte do estado, o setor metal mecânico. Você tem a indústria desenvolvida no estado como um todo e muito bem desenvolvida. A utilização desses tributos poderia gerar o desenvolvimento, investimento em infraestrutura para você atrair o investimento para o interior e permitir que o empresário do interior permaneça investindo na sua cidade. Isso é muito importante, né? Então, independente se a gente vai dividir os tributos, que é uma decisão muito difícil, mas de que esses tributos fossem definidos de que maneira eles seriam utilizados para garantir uma melhor infraestrutura e, com isso, o crescimento da indústria, o crescimento da economia, da atividade produtiva no interior de uma maneira geral. O incentivo fiscal é bem diferente de outros estados para aqui, para a Bahia? Bom, existe uma guerra fiscal, né, muito forte e há uma tendência da gente realmente igualar, né, esses incentivos. A gente tem que atrair as indústrias não simplesmente porque um estado dá um incentivo maior do que outro, mas entender que o empresário precisa de coisas básicas. Ele precisa de logística, ele precisa de acesso, né, à matéria-prima, ele precisa realmente, né, de fluidez no seu processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até a produção final e entrega, né, ao seu cliente. E a gente às vezes esquece que outros itens são muito importantes nessa decisão. Eu acho que uma forma simples de a gente exemplificar isso, a gente tem uma estrada que liga Jacobina a Orolândia, onde saem por mês mais de 120 ou 130 mil metros quadrados de bege Bahia, uma rocha tipicamente daqui e que em nenhum lugar outro do mundo existe uma rocha igual. E essa estrutura, né, rodoviária ela é extremamente precária. Então, às vezes não é incentivar, às vezes na verdade é promover, né, aquilo que já existe de forma adequada que ele possa realmente transportar a sua produção. Então, eu acho que além dos incentivos, né, outros fatores realmente são importantes. E a gente tem que estar realmente atento a isso para que a gente possa realmente dinamizar a indústria no estado da Bahia. Evandro Mazo,
O crescimento da indústria no Brasil este mês foi de 63%. Isso é um bom indicador. E a Bahia vai no mesmo caminho. Registrou o maior crescimento da produção industrial do Nordeste. Eu lhe pergunto, podemos dizer que o nosso estado está dando bons exemplos para outras regiões do país, mesmo diante dos problemas encontrados no processo de interiorização das indústrias? Podemos dizer que a indústria da Bahia a economia da Bahia, do Nordeste, nos últimos 10 anos, vem crescendo além da média nacional. Isso muito incentivado por programas nacionais e como o PAC. Né? A indústria na Bahia ela tem uma característica interessante nos últimos 10 anos, que é o fortalecimento da indústria de alimentos, né? Justamente por conta do aumento do poder de compra da população. Um passo importante que a Bahia está dando, né, e tem um caminho ainda grande a ser percorrido, é a produção de bens finais. Hoje o nosso produto interno bruto, ou seja, voltado para a indústria, que é o VTI, Valor de Transformação Industrial, ele está muito centrado nos produtos petroquímicos de primeira e segunda geração. Quanto mais a gente que são produzidos com plantas altamente intensivas em capital, ou seja, muita tecnologia e pouca gente. À medida que a gente vai caminhando nesse encadeamento produtivo e produzindo produtos de bens finais, essa é uma indústria intensiva em mão de obra, o que é importante para a geração de emprego, renda e desenvolvimento local, né? Então acho que esse é um passo importante que a indústria da Bahia vem dando, né? E que ainda tem, de qualquer forma, um caminho grande a ser percorrido, né? Agora, esse resultado da indústria, ele responde ao crescimento do consumo da classe C e classe D do interior do Brasil, né? Do Norte e Nordeste. Só esse mês, agora em maio, foram 3 indústrias instaladas aqui na Bahia, né? Uma em Camaçari, outra em Coraci e outra em Alagoinhas, né? Isso então reflete o crescimento do estado. Com certeza, o interior tem se mostrado competente, né, nessa atração. Vale a pena ressaltar que a Bahia tem um charme, tem um quê a mais, que atrai as pessoas a vir, né, para o estado, para trabalhar aqui. E isso se torna realmente um diferencial do estado. Mas, como a gente já falou, a gente precisa realmente elencar vários itens, né, o apoio público, realmente a iniciativa privada, as instituições. E é importante, né, dizer ao empresariado, né, as pessoas que nos ouvem agora, que a Federação das Indústrias é a nossa casa. Nós precisamos estar lá dentro, precisamos realmente mergulhar na federação e usar da estrutura que a federação nos dispõe, né, do sistema S como um todo, SESI, SENAI, IEL, e que a gente realmente possa conseguir, através disso, mudar a realidade do nosso estado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi um prazer tê-los aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Indústria em Foco. Ok. A gente está à disposição em nome da Federação das Indústrias. A gente agradece a oportunidade e, aproveitando o comentário do colega Marcos, estamos à disposição para receber o empresário e poder apoiá-lo nesse caminho que é tão difícil. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa, uma parceria do Sistema FIEB e da Fundação Paulo Jackson. Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o Canal Assembleia.